E aí, pessoal? Pelo terceiro ano seguido, o Corinthians termina o primeiro turno de forma horripilante, né? Se eu não me engano, foram 23 pontos em 23, 18 ou 19 no ano passado e 22 nesse. Eu sei que o foco é a Copa do Brasil, sei que o Corinthians vai jogar assistindo a Copa do Brasil, mas se ficar lá embaixo no Brasileiro, vai tudo pro saco. Vai tudo pro saco. Mas antes eu quero fazer algumas ressalvas. Algumas ressalvas. Eu acho que o Dorival, o problema é que o Dorival ele precisa tomar para entender algumas coisas. Se inscreve no canal, se você não for inscrito, né? Deixa seu like. Aconteceu para Caxias do Sul hoje e, como de esperado, perdeu de novo. É um lugar medonho para nós. Tomara que o Juventude seja igual o Náutico, que é outro time também chato, que o América Mineiro está quase caindo para a terceira divisão, que não volta, que caia e não volte para a primeira divisão tão cedo. Que jogar lá é um inferno pra gente. Incrível, incrível. O Dorival vai com praticamente o mesmo time do jogo Palmeiras, sem os seus dois desfalques, Carrilho e o Memphis. Aí já começa a minha primeira crítica, tá? Custava ter dado uma acelerada na contratação do Vitinho a ponto de colocar ele já no bid na sexta-feira e ele ter viajado hoje? Tava tão difícil assim? Mas ok. Por que entrou o Bidon e não o Dieguinho? Queria que ele me explicasse. Thales Trágico? Acho que hoje mostrou que esse cara não pode mais jogar pelo Corinthians, né? Não pode. Não pode mesmo. Então, começa aí. O Corinthians não começa um jogo mal, tá? Começa a ter um jogo pegado. O Corinthians tem duas boas oportunidades. Com o Thales Trágico, que vai chutar pro gol e cruza pra ninguém, né? Um lance bizarro, né? O Corinthians tem outras infiltradas. E aí o Juventude começa a equilibrar o jogo, tal. Mas era um jogo até que tava sob controle. O Corinthians não tomava pressão, nada. O Hugo não tinha feito defesa. Aí num lance, né, numa bola cruzada, um cruzamento assim, um cruzamento pancada, bateu na cabeça do jogador do Juventude, né? Não dá nem pra dizer que foi um gol culposo. E o Juventude abriu o placar. Sempre acontece, né? Isso sempre acontece. E aí o Corinthians não produz mais muita coisa. O Breno Bidon tem uma bola no primeiro tempo que ele recebe e prefere dar um chute bizarro pro gol ao invés de tocar pro Mateuzinho que estava livre do outro lado. É outro jogador também que tanto faz como tanto fez. Entendeu? Prefiro jogar com três volantes, então com o Charles. Botava o Dieguinho ali junto com o Yuri Alberto. Segundo tempo, o Dorival, quando faz as alterações, também nada para mudar muito. Ele deixa o Thales em campo, coloca o Angileri e o Dieguinho, né? Depois não reage, o time não surte efeito. Depois ele bota o Romero, que aí é um capítulo à parte. E antes de eu falar de tudo que aconteceu, tem também algumas outras coisas que muita gente não fala. Que a gente não é Abel, Dorival não é Abel, a gente não é Palmeiras, entendeu? Mas o Corinthians foi bastante prejudicado hoje, tá? De novo. E de novo, e é sistematicamente prejudicado. O Romero entra, antes dele sequer pegar na bola, o Corinthians toma o segundo gol. O Nenê ganha no corpo, cara. Foi do Mateuzinho? De quem que foi? O Nenê ganhou no corpo, cara. O cara tem 59 anos. Se perder no corpo pro Nenê é complicado, velho. Sei, eu achei que talvez pudesse até ter sido falta nesse lance. Quando o juiz anula o gol, pra mim não teria sido impedimento. Eu pensei que ele anulou por falta. Mas tinha sido por impedimento, não tava, e o gol foi validado. Mas perder no corpo pro Nenê é complicado, hein, cara. Complicado. E 2-0 Juventude, o jogo parecia já morto. Antes do reinício da bola, o Romero dá uma trombada no jogador do Juventude, é expulso. Na saída de bola, o Corinthians vai com tudo para cima. O Garro sofre uma falta.
uma das milhares, né? O Garro apanhou igual cachorro o jogo inteiro. E o Mateuzinho, baita cobrança, um golaço, 2-1, recoloca o Corinthians no jogo e o Corinthians tem duas chances para empatar. A primeira com o Dieguinho que bate torto, de frente. E a segunda que o Gustavo Henrique faz o pivô e o Yuri Alberto voltando aos velhos tempos. Finaliza muito mal. Né? Partida horrenda hoje do Yuri Alberto. O que a gente tem para falar? O Corinthians não jogou nada, né? O Corinthians não jogou absolutamente nada. Faltam opções. Agora com esse transfer ban aí que estão falando que vai ter do Félix Torres, aí a coisa complica. O Corinthians está aí se livrando de gente do elenco. E contratações, veio só o Vitinho. Vamos ver. Dizem que esse Esgaio, como que é o nome do cara? Lateral português, que a torcida do Sporting elege como um dos piores jogadores da história do time lá, diz que tá vindo. Complicado, né? Hoje as redes sociais, né, já te dá o checklist do jogador. Mas o Corinthians precisa dar uma qualificada nesse elenco. Não com craques, não com jogadores ganhando 1 milhão, com opções. Não dá para você ter um bom time titular e só molecada no banco. Não tem jeito. Tá? Agora o Corinthians vai ter uma semana para trabalhar, tem uma semana para pensar. Na verdade, nas próximas 2 semanas o Corinthians só tem 2 jogos. Vai dar uma respirada. Tem gente que lamentou a desclassificação da Sul-Americana, mas a gente está vendo agora que era necessário. Né? O Corinthians tem que jogar a Sul-Americana agora no meio da semana, isso é um inferno. O Corinthians não tem time. Não dá. Porque agora é poupar o menos possível no brasileiro e focar com tudo na Copa do Brasil, mas o Corinthians precisa ficar tranquilo. O Corinthians precisa ficar tranquilo. Precisa pontuar. Tá. Arbitragem, outra arbitragem terrível. Terrível. Esqueci o nome do juiz agora. Outra arbitragem horrorosa. No domingo passado, teve um pênalti no Yuri Alberto que não foi marcado. Né? Coincidentemente, um lance muito menos pênalti foi dado por Palmeiras. Ontem, Palmeiras e Ceará, o jogador do Ceará, do Palmeiras chuta a bola bate no chão, toca no braço do jogador do Ceará que estava com o braço ali e o pênalti é marcado. Hoje, uma bola lançada, o Yuri Alberto está ali na cobertura, a bola bate no chão, na mão do jogador do Juventude, nenhum VAR é consultado. Por que no mesmo campeonato tem 2 pesos e 2 medidas? Eu gostaria de saber isso. Isso foi no primeiro tempo. Quando o jogo, se eu não me engano, estava 0-0. Ou estava 0-0, estava 1-0 para o Juventude, eu não lembro. Quer saber onde está esse critério. Segundo tempo, isso para mim é a coisa mais grave. Isso é grave, isso é para afastar árbitro, desculpa. Jadson, meio campista do Juventude. Ele agarra o Breno Bidon com as 2 mãos na camisa e derruba ele no chão. E ainda com ele no chão, ainda dá um biquinho na cara dele. Nem amarelo ele levou. Pelo que eu saiba, desde hoje, você derrubar o adversário puxando pela camisa, desde que eu me conheço por gente, isso é cartão. Ele não levou o amarelo. Mais ou menos como aconteceu com o Lianco, com o Atlético Mineiro. No lance, não foi logo no lance, foram 5 minutos depois, esse mesmo Jadson faz uma falta na entrada da área e aí sim ele ganha o amarelo. Uma falta que nem foi apitada na hora, foi dado vantagem, ele vai lá e leva o amarelo. Seria a expulsão dele. Certo? Seria o cartão vermelho quando ficaria com... Tava 1-0 o jogo, com um jogador a mais. Tá? O juiz, depois das bolas, que acabou o jogo, que ele deu 7 minutos de acréscimo, que foi pouco, porque o jogo foi parado 5 depois do gol do Juventude. Teve 2 consultas no VAR, era no mínimo 10 minutos. E ele terminou o jogo com 6 minutos e meio. Né? No momento que ele está todo lançado à frente, precisando de um gol para levar um ponto importante para São Paulo. Então ele ia ficar chorando, falando, porque todo jogo é uma arbitragem horrorosa. Na Copa do Brasil a gente teve que fazer muito barulho pra gente não ser roubado. A gente teve que fazer muito barulho para não ser roubado. No caso do brasileiro, e aí? Tá nem aí. A expulsão do Romero eu nem questiono. Justa, não vou nem falar nada. Mas o Jadson era pra ter sido expulso também, né? Aquele pênalti. Ele errou em vários lances, tá? Teve um escanteio que era claríssimo do Anguilera, que a bola não bate na perna dele, ele dá tiro de meta. Uma arbitragem
Nossa, uma arbitragem pavorosa, uma das piores desse campeonato. Eu sei, a gente tem que criticar, tal, quando a gente não jogou bem, que não sei o quê, mas vem de uma ótima atuação contra o seu maior rival. Talvez esse não seja hoje o cerne, porque não é a natureza do Corinthians agora é de crescente, não é de caída. O time tá com moral, tudo, mas uma arbitragem muito ruim, tá? Muito ruim, prejudicou demais. Diria que se não fosse arbitragem, pelo menos um empate dava pra ter vindo para São Paulo. Então fica registrado isso, tá? Mas eu não tô passando pano, o Corinthians fez um jogo muito ruim, tá? O Corinthians fez um jogo muito ruim. Né? Thales Magno prova que não dá, graças a Deus. O Romero foi expulso, não joga o próximo jogo, mas graças a Deus, contra o Bahia, a gente já vai ter o Vitinho. Que eu não sei por que não deram um jeito de levar ele para Caxias hoje. Não sei. Não sei realmente. Parecia que, tipo, o jogo de hoje não importa. E aí o Corinthians está atrás de outros reforços. Tem a história do transfer ban do Félix Torres, que eu não sei como o Corinthians vai resolver. Eu já falei, manda de volta o Félix Torres, pede lá pro São Paulo, não, aceita o jogador de volta, tá? Ele tá inteiro, não tá contundido. O que o Corinthians já pagou para ele fica elas por elas. E, sabe, recebe o jogador de volta, sem problema. Ele jogou lá, é ídolo lá, fica lá. Não sei se é isso que o Corinthians está tentando fazer. E o Corinthians já se livrou também de mais dois. O Maná foi pro Criciúma e o Palácio, quer dizer, Palácio de nada é uma coisa. O Palácios foi pra Ucrânia, né? Ou seja, eu não sei se como jogador ou como uma bomba para ajudar a Ucrânia na guerra. Se o Palácio estava bem, se ele estava em condições de jogo, por que ele não jogava? É um outro mistério. Porque você está lesionado, você não empresta um jogador lesionado. Então, uma das coisas que eu gostaria de entender. E então, o Fabinho Soldado se vire. Você vai ter que trabalhar. Não tem como. Não tem como. Só o Vitinho é pouco. Porque se você colocar que a gente perdeu o Carrilho praticamente até o fim do ano, é 6 por meia dúzia. Você vai ter que se virar. Tá? Você vai ter que se virar, porque senão a gente vai jogar a Copa do Brasil, na zona de rebaixamento do brasileiro vai ser igual ao ano passado. Ninguém vai ter paz na Copa do Brasil. Então, não adianta você querer tirar nada de onde não tem nada, tá? O Corinthians não tem fenômenos na base, jogadores que vão. O Corinthians tem jogadores que vão ali se adaptando. O Dieguinho é um bom jogador, mas ainda é pouco. Ainda é muito pouco. Então, vem mais uma crítica ao Fabinho Soldado. Outra, eu vou criticá-lo sim. Eu vou criticá-lo sim. Se contratar um jogador em 10 meses, 2 agora, é muito pouco. Coisa que não precisa nem de diretor de futebol para fazer isso. Tá? Não precisa nem de diretor de futebol. Já era pro Corinthians, já tá com 4, 5 jogadores ali. O Santos, o Sport que tá lá ainda, todo mundo contratou. O Atlético Mineiro tá devendo até as calças. E o Corinthians dormindo. Então, vamos ver se até o fim da janela a gente tem alguma coisa. Vamos ver se transfer ban agora. Se o Corinthians não consegue pelo menos um adiantamento da patrocinadora, da TV, de não sei o que, para pagar esse transfer ban. E é só, tem que pagar 30 milhões por causa de um jogador horroroso. Meu Deus do céu. Nossa, se alguém quiser levar por esse valor da dívida do Corinthians, leva. Bem complicado, né? Mas nem tudo pode ser perfeito. Uma semana perfeita no ano passado, na semana passada, começa mal essa, né? Dentro e fora de campo. E no sábado? No sábado, o senhor Augusto Melo foi escorraçado da presidência do Corinthians. Um cara que ganhou de lavada a eleição, toma de lavada de 70 a 30 o impeachment dos mesmos sócios que o elegeram. Se isso não é a prova que ele fez caca, o que seria? Né? O que seria? Então, esse é um capítulo que ficou para trás. Então agora o Corinthians tem que pensar no Corinthians. O Corinthians não pode mais ficar preso no... o Augusto acabou. O Augusto acabou, é passado. Tá? Vão pressionar para o Andrés e para o Duílio terem destinos parecidos. Mas não é urgente porque eles não estão no poder. Agora o Corinthians tem que pensar nele. Nele. A gente não quer chegar nas quartas da Copa do Brasil na zona de rebaixamento. Não dá. Não dá. Entendeu? Então,
Tem que pensar e não descuidar, tá? Coisa tem agora um jogo contra o Bahia em casa, que acabou virando uma obrigação para vencer. Depois joga com o Vasco em São Januário. É um jogo que também dá para pontuar. Diferentemente do Juventude, contra o Vasco, é um jogo que normalmente o Corinthians joga bem, né? E contra o Palmeiras em Itaquera, né? Com esse desespero que eles estão tendo contra a gente. Se ganha esses 3 jogos, vou supor, aí você pode focar na Copa do Brasil à vontade. À vontade. O sorteio é amanhã. Vamos ver quem será o nosso adversário. Eu só não queria pegar o Flamengo nessa Copa do Brasil, porque a gente apanha para eles igual, né, falar. O Flamengo não está, então o que vier, vamos encarar. Vamos encarar, certo? A gente não pode ter medo de ninguém nessa Copa do Brasil. E também não pode desrespeitar ninguém. Se eu falar, Atlético Paranaense está na 2ª divisão, tá mal. Meu irmão, a Copa do Brasil do ano passado, por exemplo, o Corinthians pariu um burro para passar do Juventude. Não existe. Nenhum dos 7 possíveis confrontos serão fáceis. Nenhum deles. Tá? Mas nenhum deles será também impossível de ganhar. Então, tá na mediana. Mas agora a gente tem que realmente cobrar, principalmente o Fabinho Soldado, de que ele precisa trabalhar. Só o Vitinho é pouco. É pouco. É muito pouco. Tá? Então, espera aí que o Corinthians, assim como em 23 e em 24, o Corinthians faça o segundo turno melhor do que o primeiro, para não correr risco nenhum. Certo? Até a próxima. Valeu, pessoal.